Olá, pessoal do Open Insurance Week, tudo bem? Prazer, meu nome é Isabela Scott, eu sou do time de novas plataformas da TechBan e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo Open, Open Finance, Open Banking. E para isso eu gostaria de chamar o Fernando Tassin. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Isa? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Tassin, também atuo aqui no time de novas plataformas junto com a Isa. E a proposta aqui é que a gente possa esclarecer um pouquinho mais algumas dúvidas do mercado em relação a esse novo conceito Open, principalmente o Open Insurance. Quais são as oportunidades, as possibilidades e alguns desafios, e principalmente o impacto no cliente final e no modelo de negócio de todas as empresas. Isso, bom, como a gente tem observado nos últimos meses, o termo Open ele vem se popularizando muito, muitas matérias, e em destaque tem o Open Banking, mas agora no final do ano, em dezembro de 2021, teremos também o Open Insurance. Bom, com isso eu gostaria de saber de você, Fernando, o que você acha que o Open Insurance poderá mudar para melhor, claro, a relação entre clientes, corretores e seguradoras? De fato, Isa, o termo ele vem se popularizando principalmente com o crescente volume de matérias que tem saído na mídia, né? Tanto na mídia impressa quanto alguns canais especializados e até mesmo alguns aplicativos mostrando algumas informações sobre o conceito Open, né? Iniciamos pelo mundo do Open Banking, onde já temos em produção um processo já com algumas fases iniciais. Temos aí 9 fases desenhadas pelo Banco Central, mas a ideia é que agora a gente consiga intensificar essa agenda, trazendo cada vez mais benefícios para todo o setor de seguros e principalmente para o cliente final. Nesse sentido, todo o mercado segurador ele vem se comprometendo, vem se preparando para essas atuações, com uma agenda muito forte do lado de TI, produtos e negócios, para ampliar cada vez mais essas informações. O cronograma inicial estabelecido em conjunto pelo Banco Central e pela SUSEP prevê a entrada do Open Insurance em dezembro de 2021, com uma exposição de canais de atendimento, produtos e serviços. Ainda não estamos falando aqui de compartilhamento de dados, apenas desses processos de canais de atendimento e produtos. A partir de setembro de 21, a ideia é que nós já consigamos explorar um pouco mais esse lado com compartilhamento de histórico do cliente, dados da pólice, sinistros. Um exemplo importante disso é que se uma determinada seguradora ela tem o consentimento do cliente para fazer uma oferta de produtos e serviços, é muito importante que ela conheça quem é esse cliente de fato. Então, ela poderá, via esses processos do Open Insurance, consultar se esse cliente ele era um cliente que acionava muito a seguradora, se ele tinha muitos sinistros no seu histórico, se ele é um cliente que tem um bom histórico de pagamentos ou se ele é um cliente que traz problemas para o ecossistema de seguros, né? Então, isso facilita muito mais a tomada de decisão por parte da seguradora, facilita uma oferta cada vez mais aderente para o cliente final e, obviamente, que tudo isso, no final do dia, traz uma experiência de compra e de venda muito mais segura e muito mais completa. A partir de dezembro de 22, teremos aí, no cronograma previsto inicialmente, a entrada de uma nova modalidade, que é a Sociedade Iniciadora de Serviço de Seguros, né, que é a SISS. Esse novo agente também ele tem um papel importante no mercado, assim como o próprio corretor já possui um papel extremamente importante nesse ecossistema segurador, né? Então, todas essas fases iniciais, elas estão sendo trabalhadas em conjunto por todos os agentes envolvidos, como corretoras, seguradoras, as insurtechs, que vêm num volume muito crescente, para que seja feito um processo cada vez mais seguro, transparente e inclusivo para o cliente final. Perfeito. Bom, você falou super bem assim das fases, então retomando, a primeira sendo em dezembro de 2021, a segunda em setembro de 2022 e a terceira em dezembro de 2022. Isso ficou super claro. Mas na prática, realmente, como o Open Insurance ele virá pro mercado? Obviamente que essas fases elas podem até sofrer algum tipo de alteração pelo mercado e principalmente pelo regulador, no caso a SUSEP, né? Objetivando sempre que as empresas consigam entregar, fazer suas entregas e desenvolvimentos sistêmicos, processos, aplicativos com maior volume de informações, com transparência e com segurança e comodidade para o cliente final. Recentemente, nós fizemos aqui na TechBan uma pesquisa em conjunto com a Ipsos, uma pesquisa para tentar entender um pouco melhor o perfil do cliente, o que ele espera de um aplicativo do futuro.
Isso trouxe insights muito importantes para a gente, que vai ajudar bastante na tomada de decisão. Então, o tema central da pesquisa era o que o cliente, o que o consumidor espera de um aplicativo do futuro, né? Nota-se, né, num comparativo entre 2019 e 2021, grandes marcos aqui sofreram um aumento de percepção por parte do cliente. Ele teve um aumento na relevância. Isso significa que o cliente está dando mais valor a alguns aspectos do que dava antes. Então, quando se fala, por exemplo, de proteção a dados, a fraude, houve um aumento da percepção do cliente de 52% para 57%. Isso mostra que ele está preocupado com segurança. Quando o cliente cita, no segundo item, que ele quer que esses aplicativos permitam pagamentos de contas, isso também foi impulsionado pela pandemia, então há um aumento de 43% para 50%. Permitir que ele pague outros serviços e produtos também teve um aumento nessa relevância de 36% para 48%. Ofertas de descontos com base nos seus hábitos de consumo teve um aumento importante de 43% para 47%. Isso tem muita sinergia com o universo de Open, que provê o compartilhamento de dados, uma análise maior das informações do cliente, quem é este cliente de fato, para uma oferta muito mais assertiva. Quando a gente olha também para ferramentas que auxiliem na gestão financeira, o cliente está muito preocupado com isso. Muito preocupado não só por uma questão de atrasar contas ou de pagar as contas em dia, mas preocupado por ter de fato o empoderamento financeiro para tomar a decisão de comprar o melhor produto. Então, isso teve um aumento de 35% para 43% no grau de relevância. Quando a gente olha para ferramentas que permitam pagar amigos, colegas, enfim, teve um aumento de 36% para 38%. Agora, os dois últimos aspectos a serem citados aqui, que envolve pagamentos e realizar recomendações com base nos hábitos de consumo e pagamento do cliente, ele teve um aumento relevante de 22% para 27% e de 22% para 26%, respectivamente. Isso mostra de novo que, se o cliente compartilhar os dados, ele espera receber uma oferta cada vez mais assertiva, que seja no canal correto e que tenha o preço correto e ajustado para ele. Quem nunca recebeu uma oferta de um produto que não tinha nada a ver, né? A mesma coisa que a gente mencionar um cliente que não tem filhos receber oferta de fralda, não faz muito sentido para ele. Agora, se o cliente é um usuário de produtos de automóvel, se ele abastece o carro, ele quer receber uma oferta de pneus, ele quer receber uma oferta de produtos para o carro. Se ele tem um seguro de automóvel, ele quer receber ofertas de produtos, de utensílios domésticos. Se ele é um cliente de previdência, ele quer também receber ofertas de produtos e serviços que estejam cada vez mais aderentes à sua real necessidade. Então, isso é muito importante, que o mundo open ele vai gerar essa transformação, que ela já existe hoje, mas ela vai ser impulsionada. A ideia é que isso seja cada vez mais incentivado em todos os agentes envolvidos, como corretoras, seguradoras, e o próprio cliente passe a provocar o mercado. E vale destacar também que, assim como todo processo de mudança e evolução, deve-se levar em conta todos os agentes e processos envolvidos, né? Como, por exemplo, o corretor e as corretoras de seguros. Então, eu queria saber de você, Fernando, como você vê essa movimentação em específico? Claro, o mercado ele tem sido muito impulsionado, ele está passando por uma grande transformação, né? Uma das agendas que a SUSEP tem provocado bastante é que o Open Insurance seja interoperável com o Open Banking, para que quem estiver do lado do Open Insurance consiga colher frutos do lado do Open Banking. Um exemplo que eu gosto de citar é que, se uma determinada seguradora está ali num processo de cotação com o cliente, mas ela não tem histórico desse cliente, esse cliente é a primeira vez que ele está comprando, por exemplo, um automóvel, é possível que essa seguradora colha os frutos do que está do lado financeiro do Open Banking, como, por exemplo, saber se esse cliente é um bom pagador, saber se ele possui mais produtos, se ele tem um perfil de cliente que pede empréstimo ou se ele é um investidor, saber se esse cliente ou, eventualmente, até a família dele tem hábitos que possam induzir a seguradora a ofertar mais produtos e serviços para ele e melhorar, obviamente, o preço, melhorar a oferta de produto e canal. É muito comum a gente ver a seguradora refém de uma informação que ela não tenha tanta profundidade. Então, ela só sabe basicamente o CEP do cliente, ela sabe apenas ali se o score do cliente é 1, 2 ou 3, mas ela não sabe o histórico de pagamentos desse cliente. Então, o mundo open propõe tudo isso. Tá? E o que vale destacar aqui também é que é uma decisão centrada no consumidor, então o consumidor vai se sentir muito mais empoderado, ele vai se sentir
muito mais atraído por uma jornada bacana, por uma qualidade elevada, por uma competição sadia e que gerem preços cada vez mais atraentes para ele, gerando uma cidadania financeira que, em última instância, significa a inclusão, trazer clientes que gostariam de ter um seguro, mas que hoje, infelizmente, não têm acesso ao produto, não é nem só uma questão financeira, é a questão até acesso, canais de atendimento que possibilitem ele contratar. Vale lembrar que o Brasil é muito grande, tem dimensões basicamente aqui continentais. Então, a necessidade do público do Sul não necessariamente é a mesma do Norte e Nordeste. É importante a gente olhar regionalmente o país. Dependendo da ótica, a gente tem 27 necessidades diferentes, né? Uma para cada unidade federativa dentro do país, considerando aqui Brasília. Então, isso tudo vai gerar um processo de evolução e de aprendizado muito bacana dentro do universo Open. Segurança e privacidade, obviamente, que são pilares importantes. Todo o processo do Open Insurance está sendo desenhado seguindo à risca os princípios da LGPD. É importante que o cliente, ao dar o consentimento para que as empresas consultem os dados deles, que ele se sinta seguro também, a ponto de não ter o seu dado vazado, como ocorreram alguns casos recentemente em outros mercados. O cliente não quer ter seu dado exposto, ele quer ter seu dado trabalhado para uma melhor oferta. Isso, obviamente, também passa por um outro pilar, que é o da agilidade, precisão e conveniência. O cliente não quer ter que ir até um ponto físico para conseguir ter uma oferta de seguro. É muito importante para ele ter acesso, por exemplo, num aplicativo, que ele tenha acesso a um caixa eletrônico, contratar um seguro, a uma agência bancária, a um portal de internet, a um portal de marketplace, que ele consiga fazer isso com muito mais comodidade, mas entendendo o que ele está comprando. Vale lembrar que, em muitos casos, você contrata um seguro e passa toda a vigência dele sem utilizá-lo. Ou você utiliza, por exemplo, no 11º mês de vigência. É muito diferente quando você compara com o lado do Open Banking, onde o cliente vai lá buscar um cartão, abrir uma conta, um financiamento e um empréstimo, que ele consome aquele produto imediatamente. O lado de seguro, não. Na prática, quando o cliente contrata, ele está adquirindo uma apólice. Ele só vai saber se aquilo de fato é assertivo para ele quando ele precisar usar. Exemplo, um cliente que costuma viajar muito e acaba adquirindo um produto de automóvel que tenha pouca assistência a guincho. Se ele não lê isso na pólice ou não for muito bem explicado para ele no momento da contratação, corre um grande risco dele descobrir apenas quando precisar que aquele produto não era aderente para ele. Então, a experiência do cliente nunca teve uma voz tão ativa. O cliente vai ditar muitas regras do Open Insurance. Obviamente, respeitando a curva de aprendizado do mercado, mas será um processo de constante evolução onde todos tendem a ganhar. As seguradoras tendem a ter processos muito mais assertivos, que, por consequência, tenham altos índices de renovação e fidelização do cliente. O fato de você permitir o compartilhamento de dados não significa que o cliente vai transitar de uma seguradora ou de uma corretora para outra. Significa que o cliente vai zelar pela qualidade. E zelar pela qualidade fideliza o cliente. Isso é muito importante. E tudo isso, obviamente, a SUSEP, o Banco Central, impulsionando uma agenda de inovação e de concorrência, mas uma concorrência sadia. Então, uma agenda que permita ao cliente ter processos cada vez mais ágeis, cada vez mais simplificados, com menos linguagem técnica, com uma linguagem transparente, simples, inclusiva, que pessoas não só de classe média consigam ter um produto de seguro, mas principalmente pessoas de baixa renda, que se ela perder, por exemplo, tiver um incêndio na casa dela, na prática ela está perdendo todo o patrimônio dela. Então, você ter um seguro residencial para uma pessoa de baixa renda, talvez tenha um peso muito maior do que uma pessoa de classe média. A pessoa que é a trabalhadora, por exemplo, o rapaz que quer trabalhar, acabou de comprar sua moto, que aquela moto, inclusive, não é só um meio de transporte, que ela é o seu ganha-pão, que ele utiliza para fazer entregas. Seria muito importante para ele ter o seguro daquela moto, mas principalmente que ele consiga pagar. Hoje, em muitos casos, fica inviável, ele tem que tomar uma decisão, se ele consome produtos básicos para a casa dele ou se ele faz o seguro do que de fato não é só uma moto, é o seu ganha-pão, é o seu meio de trabalho. A pessoa que dirige longas distâncias também vê muita importância em ter um seguro de automóvel, porque tem uma exposição grande a batidas, a roubo, a furto. O seguro residencial é importantíssimo para a pessoa, porque ela não pode perder apenas a casa, ela pode perder todas as suas roupas, documentos que estão dentro das casas.
ela pode perder bens materiais importantíssimos, existem seguros que cobrem inclusive obras de arte. Então isso é importantíssimo que seja democrático, que seja inclusivo e que seja acessível, além, obviamente, de seguro. É um mercado em transformação, mas que gera benefício para todos. Com certeza. E assim, pegando tudo isso do mercado, como você vê que a TecBan ela tem se preparado para esse conceito e esse ecossistema que o Banco Central e a SUSEP têm criado? Exato, é um ponto importante. Tanto a SUSEP quanto o Banco Central, de novo, eles têm promovido essa agenda que ela é importantíssima, né? E é importante considerar também todas as particularidades e todos os agentes envolvidos. O canal corretor, por exemplo, é um canal importantíssimo do ponto de vista de entendimento para o atendimento. Na grande maioria dos casos, quem detém a informação do cliente é o corretor e não a grande seguradora. É ele que sabe onde é a casa do cliente, se o cliente é alto ou baixo, se o cliente tem um carro mais novo ou mais velho e não apenas uma informação na pólice. Então, todo esse ecossistema sendo desenhado, a TecBan tem considerado esses aspectos, fizemos diversas entrevistas, participamos de diversos eventos com todos esses agentes, ouvindo cada particularidade. É importante citar que, da mesma forma que quando a gente olha para o mercado do Open Banking, não dá para você achar que todas as fintechs são iguais, assim como todas as insurtechs não são iguais, todas as corretoras não são iguais e todas as seguradoras também não são iguais. Cada uma tem um mercado, tem o seu público, tem o seu modelo de atuação. E nesse sentido, nós fomos a campo, ouvimos todos para desenhar nossa solução. A nossa solução, ela não tem uma característica de ferramenta, plataforma ou aplicativo. O que eu gosto bastante de frisar é que nós da TecBan estamos desenvolvendo um ecossistema. Um ecossistema que já conversa, ele já nasce conversando com o Open Banking, que é um dos pilares que a SUSEP, inclusive, classifica como fundamental do Open Insurance. É um ecossistema que permite não só a parte regulatória e modular, né? Você adapta a solução a cada cliente ou necessidade, mas que permite também que todas as corretoras, agentes envolvidos, seguradoras, consigam expor os seus produtos e serviços via API para poder rentabilizar esse processo. Então, apenas ilustrando aqui, se você tem do lado do Open Banking, do lado do Open Insurance, perdão, uma necessidade de informação adicional do cliente para saber quem é aquele cliente, por que não buscar aquela informação do lado do Open Banking com um parceiro que está dentro da plataforma da TecBan, uma empresa especializada em segmentação e estruturação de dados, uma empresa especializada, por exemplo, em produtos de pequena média empresa, uma empresa que consiga ter uma conexão já estabelecida com varejo, uma empresa que ajude as seguradoras a levar os seus produtos e serviços para um canal de distribuição em pequenos lojistas. Além disso, tem todo um processo desenvolvido na nossa plataforma de marketplace para que nós consigamos fazer uma gestão de parcerias. O que significa isso? Significa que a TecBan ela vai possibilitar que dentro desse ecossistema existam parceiros homologados, com uma curadoria nossa, que a gente consiga validar se é um parceiro idôneo, que vai conseguir honrar com os compromissos, que é uma empresa que não tem histórico de prometer e não cumprir, que é uma empresa que também tenha um desafio e um comprometimento muito forte em melhorar cada vez mais a jornada, a acessibilidade, o modelo de conexão, para facilitar cada vez mais esse ecossistema. Então, estamos com um olhar 360, olhando tanto para o lado do banking, para o lado do insurance, mas também contemplando o aspecto regulatório e a necessidade de cada um. Tudo isso, obviamente, a gente não construiria sozinho. Nesse sentido, é muito importante as parcerias que estamos desenvolvendo, como, por exemplo, toda a parte de infraestrutura em cloud, com administração, suporte, monitoria, 24/7 que nós temos junto com a AWS. No final do dia, estamos falando não apenas do Open Banking ou do Insurance, estamos falando do Open Finance, que é um conceito muito mais amplo. O Brasil tem uma oportunidade muito interessante de capitanear esse mercado de Open Insurance. Seremos os pioneiros, não tem benchmark, a gente não tem a quem olhar, não tem referência. Tá? Então, a gente, obviamente, vai errar e vai acertar juntos, mas teremos uma oportunidade de construir um processo muito mais seguro, muito mais amplo e muito mais inclusivo. Na figura ao lado, é importante mostrar que ela contempla todo o ecossistema e todo mundo se conversando, né? Tanto os agentes envolvidos do lado do seguro, que são sociedades iniciadoras de seguros, as corretoras, os corretores autônomos também, os clientes,
Do lado do banking, você tem as instituições financeiras, as fintechs, o próprio cliente, que na prática ele pode estar tanto do lado do banking quanto do lado do insurance, consumindo produto de ambos os lados, né? Hoje o mercado chama muito de bank assurance, né? Uma operação de banco e de seguros. Mas, na prática, o cliente hoje ele pode ter a conta corrente em uma instituição, o seguro em outra, a previdência privada em outra, o seu seguro residencial em outra e assim sucessivamente. Ele não é mais refém de ter todos os produtos e serviços no mesmo local. Óbvio, se ele tomar a decisão de fazer isso, que ela seja consciente e não mais por falta de opções, não mais por restrição. Além disso, tudo isso conversando com a base desse ecossistema, que é a parte regulatória, que é importante. É um processo burocrático, mas é muito importante para dar solidez e segurança. Vale lembrar que quando a gente conversa sobre mercado open, ainda existirão novos entrantes. Por exemplo, quando a gente fala de investimento, vai ter o Open Broker, Open Investment, não se sabe o nome ainda, mas já estão iniciadas as conversas para o Open Health. Entrará, além da SUSEP, entrará a Agência Nacional de Saúde. Quando a gente fala de investimentos, a CVM pode entrar para ajudar a regular. Então, na prática, a gente está falando aqui de um Open Everything, um Open Tudo, um Open Mundo. É, de fato, um mundo de possibilidades que precisa ser trabalhado, olhando sempre para o cliente. É importante destacar que ter foco no cliente é diferente de saber o foco do cliente. A ótica do cliente às vezes é muito diferente da que as empresas acham que ele precisa. Então, nem sempre o que a empresa se propõe a oferecer é o que o cliente quer de fato. Um exemplo que eu gosto de dar é que existem apólices de seguros residenciais para Minas Gerais, por exemplo, com cobertura contra maresia. Então, não faz muito sentido. É um produto padrão. É importante olhar com critério, olhar com um pouco mais de profundidade para oferecer o produto certo para o cliente certo no canal correto. E trazendo esse Open Tudo, né, Open Revolution, como você vê que o Open Banking e o Open Insurance ele pode alavancar ainda mais esse crescente mercado de fintechs e insurtechs, que você já falou um pouquinho, mas eu queria entrar um pouco mais dentro desse assunto. Claro, se a gente considerar os últimos anos, principalmente de 2000 para cá, a gente viu um grande e crescente número de fintechs surgindo, né? Contemplando aqui insurtech e fintech. Esse número ele tem crescido cada vez mais porque as empresas notaram necessidades de mercado, notaram necessidades de acelerar os negócios das grandes empresas e até mesmo algumas criaram empresas para depois ser vendida. Ok, é um processo natural. Se a gente considerar dados entre 2014 e 2018, surgiram 500 novas fintechs no Brasil. Apenas nos 4 primeiros meses de 2021 surgiram novas 1.200 empresas. Então, isso é muito bom. Obviamente que, além do aspecto de geração de emprego, são empresas que têm um processo muito mais acelerado, muito mais dinâmico e que conseguem entregar um valor adicional para as empresas grandes, que não necessariamente as grandes queiram executar aquilo dentro de casa. É muito importante essa decisão que as empresas grandes não significam que elas sejam lentas, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que essas empresas possuem processos, o seu core business, né, o seu modelo de negócio centrado, ele precisa de empresas que ajudem a acelerar esse negócio. E aí cabe a ela tomar uma decisão se ela constrói internamente uma área que vai fazer a mesma coisa ou se ela contrata esse serviço de uma empresa terceira. Então, isso é um processo natural. Terceirização faz parte do crescimento do negócio. E quando a gente olha para esse mercado de fintechs e insurtechs, ele também tem sido muito potencializado pelos órgãos reguladores. Vale lembrar que, assim como a gente destacou no começo da nossa conversa, o Banco Central, junto com a SUSEP, tem incentivado e promovido essa agenda de inovação. Isso gera um entendimento melhor do cliente, que, por consequência, você vai criar a empresa focada em atender um problema específico do cliente. O Uber, por exemplo, ele foi criado em função de um problema que o seu fundador teve com transporte. Então, ele viu ali uma necessidade de resolver um problema que era dele, mas não necessariamente as empresas estão sendo criadas para resolver um problema próprio. Eu acho que o mercado segurador é um mercado em constante crescimento, é um mercado importantíssimo para ser democratizado, porque muitas pessoas precisam ter seguro e não têm acesso ao seguro. De novo, não é sobre aspecto financeiro, é acesso. Esses aplicativos que essas empresas estão fazendo é fundamental para que o cliente tenha um melhor entendimento.
Basta ver que agora algumas seguradoras estão com processo 100% digital, isso é importantíssimo. Corretoras também nativo digitais. Então, tem corretoras e seguradoras que já nasceram no mercado digital. Assim como tem corretoras que nasceram no mercado um pouco mais tradicional, antes mesmo até de 2000, onde começou a impulsionar o número de aplicativos, e que estão se adaptando e hoje estão no modelo híbrido. As grandes seguradoras já possuem processo híbrido de atendimento remoto. Óbvio que a pandemia acelerou? Acelerou, mas já vinha uma agenda nesse sentido. Então, todos esses produtos e soluções, o ponto principal não é a criação de novas empresas, é que essas empresas têm o mesmo propósito, que é de produtos e soluções cada vez mais inclusivas, transparentes, respeitando a regulação, respeitando todos os aspectos jurídicos, com aumento da competitividade e gerando uma maior eficiência e inclusão social. Tudo isso acaba gerando uma eficiência para todo o mercado. E quando a gente olha para aspectos econômicos do país, isso é fundamental. O mercado segurador tem um peso muito grande. É importante considerar tudo isso. Exatamente. Tanto o Open Banking quanto o Open Insurance, eles têm como um de seus pilares promover maior inclusão e autonomia por parte dos seus clientes, né? E bem como as empresas, sendo elas bancos, fintechs, seguradoras, corretoras, insurtechs, elas possam focar no seu cliente final. Então, a tendência agora é que surjam mais fintechs e insurtechs focadas em resolver ou melhorar alguns processos, como atendimento ao cliente, experiência do cliente, acessibilidade, diversidade, inclusão, a desburocratização nos processos de contratações e resoluções de problemas em geral, por exemplo. Exato, Isa. A grande vantagem delas, de fato, acaba sendo a velocidade no entendimento e na implantação das soluções. Não à toa, o Brasil figura aí entre um dos 10 países com maior volume de empresas classificadas como unicórnios, né, que são as startups com valor de mercado igual ou superior a US$ 1 bilhão. E nesse sentido, nós temos uma lista ainda mais crescente, né? Nós temos aí em torno de 16 empresas já nessa fila de ser classificada como unicórnio, obviamente de todos os setores, né, imobiliário, tecnologia, varejo, financeiro, todo o ecossistema brasileiro tem sido impulsionado e que tem crescido bastante, o que é muito bom para o país e para todo o ecossistema do modelo financeiro e operacional do Brasil. A tendência nesse sentido, né, é que nós da TecBan aqui, nós também estamos acompanhando esse processo, estamos atuando de perto, temos aqui algumas soluções já dentro de casa para operar cada vez mais nesse mercado, né? Um grande exemplo a ser citado é o Hub Digital, que trouxe uma aproximação muito forte da TecBan com o mercado de fintechs, no sentido de entender os seus públicos. De novo, reforçando que fintechs não são empresas que atuam no mesmo segmento, todas elas têm suas particularidades, algumas atuam de mercado regional, apenas região sul, ou algumas numa região só do mesmo estado, outras atuam só em metade do país, outras um pouco mais amplas, nacional e até modelo internacional. Então, isso é muito importante para que a gente consiga construir, de fato, um ecossistema conectado, que é uma das principais propostas e pilares da TecBan. Tá? Nesse sentido, uma oferta que a gente gosta de frisar, que a nossa solução de Open Insurance contempla, é que, no modelo atual, as empresas precisam se conectar com vários parceiros para fazer uma determinada solução. Então, se ela quiser, no exemplo aqui que nós temos na tela ao lado, se conectar com uma empresa que possui agregadores financeiros, se conectar com outra empresa para a solução de pequenas e médias empresas, uma empresa de análise de dados, uma empresa de meio de pagamento recorrente, ela precisa ter 2, 3, 4 ou até mais conexões. A nossa proposta é que, apenas se conectando na nossa plataforma, na nossa solução, essa empresa tem acesso a todo esse pool de serviços e produtos. Não só para consumir, mas que também ela consiga expor e vender os seus produtos e serviços. Então, tudo isso gera, de fato, o conceito do Open Finance. É um conceito interoperável, um conceito mais amplo, com uma visão 360, sempre respeitando o consumidor, respeitando as particularidades de cada uma das empresas, se ela, o porte dela, o modelo de atuação, o canal de atuação, se ele é físico, se ele é online,
se ela é uma empresa muito grande, com uma base enorme de clientes, se ela é uma empresa entrante, pequenininha, querendo crescer e ganhar atração, se ela é uma empresa mais de TI, se ela é uma empresa que vai prover APIs para facilitar a vida das seguradoras na hora de estruturar dados, porque um dos pontos muito críticos nesse processo todo é a estruturação de dados. Não é apenas compartilhar informação, você tem que compartilhar informação estruturada. Então, o dado ele tem que estar estruturado na porta de entrada e tem que estar estruturado na porta de saída. Como receber esses dados, essas informações e compartilhá-los com o sistema legado das empresas? A proposta do Open Banking, do Open Insurance, não é criar uma revolução sistêmica dentro da base legado das empresas, mas criar um processo que permita ser trabalhado desta forma. Então, existem muitas fintechs, insurtechs, já atuando nesse modelo de facilitadoras, de integradoras e conectoras para que as empresas continuem focadas no seu core business, assim como a proposta da solução TecBan é garantir que seja executado o processo regulatório, entregar uma solução além, mas principalmente permitir que as empresas continuem, principalmente as seguradoras e corretoras, focadas nos seus clientes, gerando produtos, serviços e soluções cada vez mais abrangentes e aderentes. Então, de novo, seremos um grande facilitador desse ecossistema. O histórico da TecBan já é de ser uma empresa de conectividade. Quando a gente olha para o modelo financeiro atual, nós estamos conectados com mais de 150 instituições de diversos portes, diversos modelos de atuação e sempre num modelo muito seguro, sempre num modelo que visa sempre o melhor atendimento para o cliente. Nossas centrais de atendimento são muito robustas para atender qualquer tipo de eventualidade que venha acontecer, então nosso tempo de resposta é muito alto. Toda essa experiência que a gente vem trazendo, não só do modelo de atuação do Banco 24 Horas, agregando agora mais no mundo online, com todas as soluções, o Hub Digital, com as nossas soluções de Open Banking já no mercado, onde a gente consegue colher experiência e transferir um pouco dessa experiência para o lado do Open Insurance, isso é o que no final do dia acaba garantindo para a gente estar um passo à frente, entender melhor o cliente, ter feito as pesquisas junto com institutos super importantes para ouvir de fato o consumidor final e não apenas ficar com uma visão simplista, uma visão generalista. Tá? Essa nossa solução, ela tem um impacto muito importante em todo esse ecossistema visando ser inclusivo. Ficou tudo muito claro. Para finalizar, você tem alguma última mensagem que você quer deixar aqui para o evento? Uma mensagem importante, eu acho que não só para o evento, mas para todo o mercado, é que todo esse processo de open, de transformação, assim como as transformações digitais que as empresas vêm promovendo dentro do seu quadro de funcionários, dos seus processos, sejam eles físicos ou operacionais, ele gera oportunidades, mas também gera desafios. Existe uma agenda muito forte, uma agenda consistente de entregas, algumas com datas específicas, como, por exemplo, temos agora dezembro desse ano, setembro e dezembro de 2022, inicialmente, né? Isso sem contar, obviamente, a agenda de Open Banking, que já possui 9 fases, mas esses desafios, todos eles vão trazer um benefício muito grande para o mercado. Teremos certamente um mercado onde surgirá muito mais oportunidades do que as que nós temos hoje. Se a gente olhar, se projetar para alguns anos atrás, a gente não imaginava a quantidade de produtos e serviços que hoje nós temos. Então, um recado geral é que temos desafios, mas serão desafios muito interessantes de serem entregues. Teremos uma transformação muito interessante no mercado, com o cliente visando cada vez mais a qualidade, um cliente novo entrando no mercado nesse modelo de inclusão, onde as empresas cada vez mais deixarão de ser concorrentes para serem um modelo mais colaborativo. Né? Elas coexistirão. Não necessariamente você precisa ter dentro do universo do Open Insurance um mercado tão competitivo, concorrencial como nós temos hoje. Haverá oportunidade de você oferecer, em conjunto com o teu concorrente, um combo de produtos. Então, imagina que um cliente ele pode contratar um produto automóvel da seguradora A e o residencial da segura B, e ok, isso não é um problema, desde que ambas visem a qualidade daquele cliente. Porque o cliente vai se sentir muito mais empoderado para tomar essa decisão, para buscar novas soluções, e vale lembrar também
que esse modelo concorrencial ele não é só do cliente, né? As empresas também se sentirão forçadas, entre aspas, a prestar cada vez mais um serviço de qualidade, não só para o cliente final, mas também para os agentes envolvidos no universo Open, com APIs padronizadas, onde, se o seu fornecedor não está te atendendo, você vai acabar buscando um novo parceiro. Então, um recado geral é mais nessa linha. Nós da TecBan estamos aqui 100% abertos a ouvi-los, a entendê-los, a desenharmos juntos uma página que existe uma página em branco, que é fundamental frisar isso. Existe um pedaço regulatório sendo definido por SUSEP e Banco Central, mas existe também uma página em branco onde o mercado vai se autorregular, o mercado vai expor as necessidades e oportunidades. Então, tudo isso, no final do dia, com o modelo do Open Finance, gera um benefício muito grande para toda a sociedade. Muito bom. Bom, muito obrigada, Fê, por tudo, ficou super claro. Em nome da TecBan, queria agradecer a todos do evento, também por a oportunidade da gente estar aqui. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para openfinance@tecban.com.br. E, novamente, muito obrigada por essa oportunidade. Até logo. Obrigado, até logo, pessoal.